Temos a final definida do Campeonato Paulista. Palmeiras conseguiu vencer o São Paulo por 1-0 jogando dentro de casa e com isso enfrenta o Corinthians na final do Campeonato Paulista. Primeiro jogo no Allianz, segundo jogo na Neoquímica, mas a gente tem bastante coisa para falar desse jogo entre São Paulo e Palmeiras. Primeiro falando do lance que chama a atenção e que é o lance que define o jogo no contexto geral, né? O jogo foi 1-0, então o pênalti acabou sendo predominante para o resultado do jogo. Na minha opinião, não foi pênalti, tá? O Arboleda já tinha colocado a perna, ele já estava com a perna firmada no chão e o Vitor Roque procura o contato. Pô, a gente pode falar de qualquer coisa. Foi estabanado o Arboleda? Foi. Foi a jogada burra do São Paulo? Foi. Só que não foi pênalti, gente. Nesse lance, não tem muito o que dizer. O Vitor Roque claramente procura o contato, assim. E assim, a arbitragem dá o pênalti, o VAR não interfere. Na minha opinião, errou, assim. Não sei se vocês têm opinião contrária. Por favor, deixe os comentários aí se vocês acham que foi pênalti ou se não foi. E aí a gente tem que falar também do contexto geral do jogo, tá? Primeiro lugar, o primeiro tempo o Palmeiras foi bastante superior, tá? O São Paulo foi uma equipe covarde, que é o padrão da equipe do Zubeldia quando joga fora de casa. Uma equipe que não quer se expor, uma equipe que não busca o jogo e deixa o adversário pressionar. O Rafael já tinha feito 2 ou 3 defesas no primeiro tempo que foram importantes. E assim, ficava claro que em algum momento o Palmeiras ia fazer o gol. No segundo tempo, a postura do São Paulo é completamente diferente. O São Paulo tenta propor o jogo e tenta atacar o Palmeiras. E o Palmeiras tenta se defender o máximo que pode e buscar um jogo de contra-ataque. Eu acho que no final das contas, se o São Paulo tivesse tido a mesma postura desde o começo do jogo, talvez fosse um jogo que conseguiria sim buscar o resultado. Mas o São Paulo foi covarde, é um padrão da equipe do Zubeldia, assim na minha opinião. Sempre que o Zubeldia enfrenta um adversário teoricamente do mesmo nível fora de casa, ele se acovarda. Isso fica muito claro que em vários momentos o São Paulo não conseguiu vencer seus adversários fora de casa e também perdeu para equipes menores dentro de casa. Isso diz muita coisa. No contexto geral, eu acho que era um jogo que poderia ter sim ter terminado empatado, tá? O segundo tempo do Palmeiras, apesar dos contra-ataques, foi um segundo tempo um pouco mais morno e que também, tipo, você estava contando com a velocidade tanto do Vitor Roque quanto do Estevão para tentar matar o jogo no contra-ataque, o que não aconteceu. Mas assim, não tem muito o que dizer. O Palmeiras, no final das contas, acaba passando para a final. Era um resultado que eu esperava. Achava que o Palmeiras era um pouco mais favorito, tanto por jogar dentro de casa, tanto por ser uma equipe mais pronta, entre aspas. Só que no final das contas, o lance que definiu o jogo foi um pênalti que, na minha opinião, não existiu.